A água circula na natureza há bilhões de anos. A que consumimos hoje é a mesma de outras eras. É o chamado ciclo da água. A evaporação da água da superfície na Terra pela ação dos raios solares e a transpiração dos seres vivos formam nuvens. E a água volta à Terra em forma de chuva. Esse movimento permanente é o que mantém a vida no planeta. Mas se a quantidade de água é praticamente a mesma, por outro lado, a população mundial tem crescido rapidamente. O uso prioritário é para o consumo humano. 70% vai para a agricultura, na irrigação. Outros usos são para indústrias, lazer e produção de energia. No Brasil, uma importante produtora de água para a região sudeste é a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. A bacia é todo o território que abriga as nascentes, os afluentes e o próprio Rio Paraíba do Sul. Além disso, existem represas construídas para controlar a vazão da água e formar volume para as usinas hidrelétricas. As principais são Paraibuna, Jaguari e Santa Branca, no estado de São Paulo, e Funil e Vigário, no estado do Rio de Janeiro. Todo esse complexo de águas leva abastecimento a mais de 15 milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Da região onde a bacia está localizada, muito da cobertura florestal natural se perdeu. Um dos motivos foi o uso intenso para plantações de café no século XIX. Atualmente, somente cerca de 30% da área da bacia é coberta por vegetação florestal. 60% são de pastagens. A partir de 1979, um trabalho pioneiro no Brasil começou a olhar a bacia hidrográfica como instrumento de planejamento e gestão. Foi realizado o macrozoneamento da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, ação que avalia as formas de ocupação do território, pensando em seu planejamento, conservação e recuperação ambiental. Assim, em 1982, foi criada a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. O principal atributo de criação, de proteção da APA, são os mananciais de abastecimento público. São subbacias a montante da captação do ponto de água daquele município, então a APA protege aquelas subbacias que abastece aquele determinado município. Então a APA ela se estende ao longo do Vale do Paraíba, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, entrando nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, perfazendo em torno de 600 mil hectares. APA é Área de Proteção Ambiental. A que está no Vale do Paraíba é a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. APA é uma unidade de conservação de uso sustentável. Significa que pessoas podem morar e exercer suas atividades dentro da área, contudo, conciliando o desenvolvimento com a conservação ambiental, ou seja, buscando sustentabilidade. A APA é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A principal finalidade dele é a criação, proteção e gestão das unidades de conservação federal do país. É o caso da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. Todo o trabalho desenvolvido na APA tem como principal objetivo preservar um importante recurso, a água. Mas por que ela está se esgotando? Uma das causas da crise hídrica atual está na forma como convivemos com esse recurso. O crescimento populacional e das cidades, uso indevido do solo e desmatamento, poluição da água, destruição das várzeas, retirada das matas ciliares que protegem as margens dos rios e represas e perda da cobertura vegetal das nascentes. Tudo isso prejudica e afeta diretamente a quantidade e a qualidade da água. E se a gente pensar, por exemplo, nos mananciais, na proteção dos mananciais, quem usufrui, por exemplo, quando eu sou um produtor rural e eu desmato uma área que deveria ser uma área de proteção de mananciais, está ganhando, vamos dizer, dinheiro, entre aspas, ao explorar essa área. E ele está gerando um prejuízo para toda a sociedade, que é o quê? Ele está aumentando a quantidade de sedimentos que aporta daquela área para os cursos d'água, por erosão, né? Ele está diminuindo a infiltração natural e, consequentemente, a capacidade do sistema de prover água quando o período for seco, né? Manter uma produção de água, uma quantidade de água que vem desses mananciais subterrâneos no período seco. E isso
é um custo para toda a sociedade. Outra causa da crise de água está relacionada à falta de chuva devido à diminuição do volume de nossos rios voadores. Rios voadores são massas de ar carregadas de vapor de água impulsionadas pela força dos ventos. Rios voadores são fluxos de água, só que na forma vaporosa, né? Dentro de uma região definida da atmosfera, que não são necessariamente canais, mas que formam estruturas filamentares como se fossem rios mesmo, e que transportam uma grande quantidade de matéria-prima para a chuva, que é vapor de água. Dessa forma, desmatamentos que ocorrem na Amazônia e nas regiões por onde os rios voadores passam reduzem a umidade que chega, por exemplo, no Vale do Paraíba. Menos umidade, menos água. Ainda de olho em nossas ações, vale lembrar o quanto desperdiçamos água. Tubulações com vazamento, irrigação de lavouras e uso em empresas sem projetos sustentáveis. E também dentro de nossas casas. Praticar o uso eficiente da água e a reutilização são necessidades urgentes. Repensar nossos hábitos de consumo e acabar com o desperdício de água são algumas ações que podemos adotar para ajudar a diminuir o problema. A gente desperdiça bastante. E desperdiça em vários níveis, né? Não só o cidadão comum, o cotidiano, do tomar banho, do lavar roupa, do lavar louça, do aproveitamento da água no lar, até a questão comercial, industrial. E também tem outra coisa atrelada que é a energia. Quando a gente consome energia no Brasil, de certa forma a gente está consumindo água, né? Porque boa parte do nosso provimento elétrico é oriundo de hidrelétricas. O uso eficiente é usar da melhor forma possível, de maneira a você otimizar cada gota. Outra ação fundamental é conservar e recuperar florestas nativas. A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, mas é a segunda mais ameaçada. Cada elemento aqui tem uma função e depende do outro para manter o equilíbrio. Florestas mantêm a vida dos animais e os animais a vida das florestas. Uma cooperação onde todos são importantes para tudo funcionar perfeitamente e ainda trazer benefícios para o ser humano. Serviços ambientais são os benefícios que advêm do funcionamento dos ecossistemas, dos sistemas naturais, das florestas e de outros sistemas, dos quais os seres humanos se apropriam para o seu bem-estar, para o desenvolvimento econômico, para a sua vida. O problema é quando vários desses elementos são ameaçados. Só na APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul existem diversas espécies ameaçadas. Por exemplo, o sagui da Serra Escuro, a jacutinga e o muriqui do Sul. Essas espécies correm sério risco de extinção, ou seja, de desaparecerem para sempre. O sagui da Serra Escuro é endêmico da Mata Atlântica da região Sudeste. Isso significa que ele só existe aqui. Com o desmatamento, o habitat dele é cada vez menor e faltam corredores ecológicos, espaços preservados que ligam as matas que ainda restam. A jacutinga está ameaçada de extinção devido à caça e à extração ilegal do palmito jussara. Os frutos desse palmito são o principal alimento da jacutinga. Outra espécie que entra nessa lista é o muriqui do Sul, também endêmico, que necessita de floresta de grande porte, preservada, para sobreviver. Na flora local, está sumindo a araucária, o imponente pinheiro brasileiro que produz o pinhão, um dos principais alimentos para a fauna durante o inverno. Se falta um, prejudica outro. Uma cadeia de elos quebrados que afeta as nascentes de água. A conservação das espécies aqui na mata é importante porque as espécies também são responsáveis para a manutenção da mata mesmo. As espécies que temos aqui como jacutinga, os muriqui, outros macacos e mamíferos que comem muitos frutos, engolem semente e dispersam as sementes. Assim, eles atuam como jardineiros da própria floresta, são responsáveis para a floresta que também produz vários outros produtos, serviços ecossistêmicos para a gente, como água também.
A APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul possui enormes desafios. O maior deles é mostrar que essa unidade de conservação pertence a todos nós. Hoje, com a crise da água, precisamos encontrar nosso papel na busca coletiva de soluções para o problema. Recuperar mananciais e conservar a biodiversidade. Garantir mais qualidade e quantidade de água. Mas esse não é um trabalho para apenas uma instituição. A APA depende do compromisso de todos. Na verdade, nós já passamos esse momento do despertar da consciência. Assim, eu acho que agora é o momento de ação, de agir. Não é uma pessoa, não é um indivíduo, e nem uma instituição sozinha, mas um trabalho coletivo de restauração do que tudo que foi perdido até agora. A água é nosso patrimônio e nossa responsabilidade. E a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul é um instrumento da sociedade para cuidar de nossas águas.